Oi todo mundo! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o TOEFL IBT, falar um pouco sobre como funciona a prova, dar algumas dicas e depois falar sobre algumas dicas específicas para o dia da prova. A minha experiência com o TOEFL, para ser bem honesta, foi um pouco conturbada. Eu tive que fazer a prova 2 vezes em 2 centros de aplicações diferentes porque o computador estragou quando eu estava fazendo da primeira vez. Então, essa é uma prova que a primeira dica é manter a calma. Esse tipo de coisa pode acontecer, especialmente porque tu está fazendo uma prova no computador, então pode acontecer de software parar de funcionar, como foi o meu caso, pode acontecer de fone de ouvido não estar funcionando, ou pior, de parar de funcionar no meio da prova, infinitas possibilidades do que pode dar errado. Então a primeira dica para o TOEFL é mantenha calma. Mas voltando a falar um pouco sobre a minha experiência com o TOEFL, foi mais ou menos assim. Eu fiz a prova pela primeira vez em agosto de 2016, em Florianópolis, e foi lá que deu todo esse problema com o computador. Então, depois disso, eu enviei um e-mail para a ATS, que é quem aplica a prova, e explicando tudo o que aconteceu, etc. E eles me deram uma prova nova. Assim, eu refiz a prova em outubro em Caxias do Sul, e lá eu consegui ter a minha nota computada, tudo certinho, e aí eu tirei 105 no TOEFL IBT. Essa é a minha experiência com a prova. Na primeira vez, eu acredito que tenha sido uma causalidade ter acontecido tudo aquilo, porque a segunda aplicação foi muito tranquila, foi muito fácil de fazer a prova, o ambiente era bom, era silencioso, era tudo muito bem projetado, o tempo certinho. Então, o que eu quero dizer é que problemas podem acontecer, mas não necessariamente vão acontecer contigo. Então, a minha dica é para manter a calma, como eu já falei, e estar sempre preparado para o pior. Para quem ainda não entende muito bem o que é o TOEFL IBT, eu vou dar uma explicadinha. É uma prova online que tu vai até o centro de aplicação para realizá-la e ela é dividida em 4 sessões. Cada sessão vale 30 pontos, totalizando 120. Assim, na ordem, as sessões são Reading, Listening, Speaking and Writing. Vale lembrar que o objetivo do TOEFL IBT é medir teus conhecimentos em relação ao inglês geral americano, então a maior parte das questões está relacionada ou com artigos acadêmicos ou com o ambiente de sala de aula ou universidade. Porque esse é o objetivo principal. Normalmente quem faz o TOEFL é para ingressar numa universidade no exterior. Bom, agora que eu já falei um pouquinho sobre a minha experiência com a prova e a prova em si, eu vou dar algumas dicas que funcionaram bastante para mim. Eu estudei para o TOEFL em 15 dias e, como eu já falei, eu consegui tirar 105, então não é uma prova impossível. De todas as provas que eu tive que fazer para o meu application, essa é que eu considero de longe a mais fácil. Então, realmente, vale muito a pena tu pegar, sentar e estudar sem parar por um período curto de tempos. E é isso, se dediquem muito ao TOEFL, mas não necessariamente foquem somente nele. Porque como é uma prova para medir os seus conhecimentos de inglês, enquanto estiver estudando para o ACT ou para o SAT, por exemplo, tu já vai estar estudando indiretamente para o TOEFL. A próxima dica que eu tenho sobre o TOEFL é relacionada com reading, que é leia muitos jornais e revistas em inglês. Isso é uma coisa que tu pode fazer online, em qualquer website, até no Facebook. Eu indico o que funcionou pra mim, que foi New York Times, BBC News, porque por mais que o BuzzFeed tenha um foco em comédia, em uma coisa mais casual, tu vai estar treinando teu inglês enquanto estiver ali. E dizem que quando tu tá aprendendo de uma forma mais relaxada, é muito mais fácil para te assimilar as coisas. Então eu indico o BuzzFeed para desenferrujar o cérebro, como eu já falei, e os jornais para aprender palavras técnicas que podem cair na prova. Outra dica bastante importante e que também é totalmente gratuita é usar aplicativos para celular para estudar. E eu não falo somente de aplicativos sobre o TOEFL, mas também aplicativos para aprender inglês. Por exemplo, quando eu fui fazer meu teste de proficiência de espanhol para a faculdade, eu estudei pelo Duolingo, que é um aplicativo de aprender idioma. Outro aplicativo que é muito bom e quando eu estava estudando era gratuito e estava disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store é o EduSync. E o que eu acho muito bom é que ele te dá um feedback das suas respostas na parte de writing e speaking. Então é muito útil mesmo. Assim, se eu fosse tu, eu não perdia tempo e ia procurar aplicativos gratuitos para estudar para o TOEFL, porque eles são muito bons na maior parte dos casos e é uma coisa bem dinâmica para estudar. Então, como eu já falei, é fácil de assimilar o que tu está aprendendo. A próxima dica eu acho que é a mais básica de todas e eu acho que é que qualquer um falaria, que é fazer simulados. É uma coisa tão óbvia, mas às vezes as pessoas pensam que não precisa, que estudando, quando chegar na hora da prova, eles vão saber fazer. Mas não, os simulados são muito importantes, especialmente pela questão do pacing, que nada mais é do que tu controlar teu próprio tempo, cronometrar quanto tempo tu leva pra fazer cada sessão, porque pode chegar na hora da prova, tu pensar que tá arrasando e quando vê já terminou o tempo, tu não conseguiu responder metade das questões. Então por isso que eu indico muito fazer simulados, pelo menos uns 2 antes da prova. Outra coisa muito importante de se fazer, que tem a ver com speaking, é a questão de se gravar falando. Então uma coisa que eu me acostumei a fazer é gravar a mim mesma falando, para depois procurar por erros gramaticais ou alguma coisinha que eu falei errado, para tentar melhorar para a próxima. Isso é uma coisa que te ajuda bastante porque tu está prestando atenção nos detalhes, então é mais fácil para ti te autocorrigir. E é uma baita dica para quem está estudando para o speaking do TOEFL.
E a minha última dica com relação à prova em si é sobre aprender modelos de redação. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, o modelo de redação do TOEFL não é nem parecido com o modelo brasileiro, que a gente usa no Enem, por exemplo, quanto com o modelo do ACT. Então é muito bom procurar saber como funciona o modelo de redação do TOEFL, para tu saber fazer certinho, saber estruturar a tua redação, porque isso conta bastante pontos na nota final do writing. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas com relação à prova em si, e agora só para finalizar eu vou falar um pouquinho sobre dicas para se preparar para o dia da prova. Na minha opinião, a dica mais básica de todas e a mais importante é para levar água. Porque às vezes a gente acaba esquecendo por ser uma coisa tão banal, mas é uma coisa que pesa muito. E especialmente no TOEFL é muito importante levar água porque a parte de speaking é depois do intervalo. Ou seja, tu já vai estar exausto de ter feito 2 sessões e vai estar com a garganta seca e vai ter que falar por uns 20 minutos no mínimo. Então é muito importante que tu leve água, até para ajudar a acalmar, a dar um break na tua prova. Por isso, essa é a minha dica. Não esquece da água e até mesmo um lanchinho para acompanhar. Outra coisa muito importante é saber se concentrar na própria prova. Porque o TOEFL ele funciona da seguinte maneira: se tu vai terminando uma sessão, tu pode passar direto para a próxima, não precisa ficar esperando todo mundo terminar. Então pode ser que, por exemplo, tu ainda esteja fazendo a parte de listening e alguém já está fazendo o speaking, então vai estar barulho na sala, então é bom treinar, saber se concentrar na tua própria prova, porque isso é uma coisa que vai pesar bastante. Se tu perder a concentração, tu vai acabar cometendo alguns erros bem banais. Uma coisa que eu fazia bastante era colocar a música bem alta de fundo quando eu estava fazendo simulados do TOEFL, para quando chegasse na hora da prova eu não precisar me preocupar com os barulhos alheios. Essa dica é um pouco polêmica, mas eu não posso deixar de falar sobre ela, que é a questão de não usar palavras bonitas se tu não tiver 100% certeza do que elas significam ou como encaixar elas no contexto. Porque às vezes as pessoas tentam florear seus textos na hora da prova e acabam falando uma coisa nada a ver com nada. Então, na minha opinião, vai encaixar muito melhor tu usar uma palavra que tu sabe o que significa, mesmo que ela seja considerada básica, do que tentar encaixar uma palavra que tu pode até mesmo escrever errado. Então, só usa as palavras que tu tem certeza do significado e de como escrevê-las. E por último, mas não menos importante, a dica principal, que é anotar tudo, principalmente nas partes de listening e speaking, porque tu não vais poder ter acesso de novo a esses materiais que foram falados. Então é muito importante tu anotar tudo que tu achar que é importante para depois poder ter acesso às tuas notas na hora de responder as questões. Porque eu tenho certeza que tu não vai conseguir te lembrar de cada detalhe na hora de responder. Então é importante anotar palavras-chave, isso é uma coisa que tu pode treinar antes da prova, como fazer esse tipo de anotações, esse tipo de brainstorming. Então é de saber fazer as anotações certas. Nem anotar demais, porque depois tu não vai conseguir acessar todas as informações que tu tá querendo e vai ser difícil procurar uma informação especial. E também não anotar de menos e acabar não encontrando a informação que tu precisava. Então é muito importante saber criar as anotações certas e escrever tudo que tu achar que for importante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um dos mais pedidos aqui no canal, de algumas dicas sobre o TOEFL IBT. Eu falei um pouco da minha experiência, que na primeira vez não foi boa, mas ainda assim, eu considero o TOEFL uma prova muito boa. É uma prova que não é tão fácil, nem tão difícil, que tá no nível que geralmente é o exigido quando tu tá falando com um nativo. Então, te prepara para o TOEFL, não precisa estudar com tanta antecedência, desde que tu dedique realmente a ele um tempo antes. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal para poder assistir mais vídeos sobre esses. Se tu tá pensando em estudar nos Estados Unidos, mas ainda não tem 100% certeza de como funciona o processo seletivo, ou tá procurando algumas dicas, não esquece de dar uma olhadinha nos outros vídeos do meu canal sobre o processo seletivo norte-americano, que eu espero que te ajudem. E é isso, até a próxima. Tchau!